Bom dia para você que logo de manhã, nessa manhã fria, pelo menos aqui em São Paulo, está ligado na IPP TV, a sua TV missionária. Bom dia também para você que está nos assistindo em um outro momento, nos vídeos que ficam aí na playlist. Bom dia para todos. Nós vamos começar esse dia do jeito que nos traz mais alegria, buscando a palavra do Senhor, buscando a edificação que a palavra nos traz, buscando a face do Senhor, buscando o Senhor inclusive em oração. Daqui a meia horinha, quando a gente estiver terminando, nós vamos orar. E se você tiver um pedido de oração, se você tiver alguma questão no seu coração que você gostaria que nós orássemos, coloque aí nos nossos comentários, no nosso chat aí, coloque o seu pedido de oração e nós colocaremos diante do Senhor juntamente com todos aqueles que estão nos acompanhando, tá bom? Eu sou o pastor Alceu, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó e estamos fazendo um estudo sequencial da carta aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Já estudamos os 3 primeiros capítulos nas semanas anteriores. Se você quiser recapitular esses estudos, procure aí também na playlist do Vida Devocional. Mas hoje chegamos ao capítulo 4 da carta aos Hebreus. Então, abra a sua Bíblia, mantenha sempre a sua Bíblia aí ao seu lado quando você estiver ouvindo uma mensagem, um estudo, uma pregação. Então, abra a sua Bíblia lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler do 1 até o 11, tá bom? Então, Hebreus 4, do 1 ao 11, será a nossa leitura para a nossa edificação no dia de hoje. Encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nesse descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Até aí a nossa leitura bíblica de hoje. Abaixe sua cabeça, vamos pedir ao Senhor, vamos orar pedindo ao Senhor que ilumine o nosso coração, que abra o nosso coração, para que a gente possa entender, para que a gente possa obedecer e crer na sua palavra. Vamos falar com Deus. Pai Santo e Eterno, queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra foi lida nesta manhã, te agradecer por termos a oportunidade de ouvi-la, Pai, e queremos te pedir, ó Deus, que conforme a explicação for dada, que o nosso coração esteja aberto, não apenas a entender, mas também a viver de acordo com essa palavra, Pai. Que seja uma palavra que nos corrija, que seja uma palavra que nos fortaleça, que seja uma palavra que endireite os nossos caminhos em direção ao Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. Concede isso, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, como nós vimos anteriormente, esta carta foi escrita para um grupo de cristãos que tinham se convertido do judaísmo, cristãos
judeus, hebreus, por isso o nome da carta, né? E o motivo da carta é que eles estavam passando por algumas dificuldades, algumas tribulações, e porque tinham um entendimento incompleto da fé cristã, eles estavam achando, estavam calculando que voltar atrás ao judaísmo não tinha problema nenhum, que dava para desistir do cristianismo e voltar ao judaísmo, porque, afinal de contas, a base de um e de outro era a mesma, o mesmo Deus de Israel, as mesmas escrituras de Israel. Por isso, então, o nosso autor segue uma metodologia em todos os capítulos, nesse trecho que nós lemos, ela também está presente, que é muito simples. Ele apresenta um texto do Antigo Testamento, porque aqueles cristãos vindo do judaísmo tinham o Antigo Testamento em alta conta, né, como palavra de Deus, como é mesmo, e mostra que já ali naqueles trechos, Deus se manifestava, Deus dizia, Deus falava, Deus apontava para algo superior ao judaísmo, que é a própria fé cristã, que é o próprio Evangelho, a fé em Jesus. Nesse trecho que acabamos de ler, há pelo menos duas citações aí, né? Citação ao Salmo 95, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 7, e também citação a Gênesis, capítulo 2, no versículo 4, né? E o que é que une essas passagens? Qual é o que é que faz com que ele traga essas duas passagens juntas? As duas passagens tratam, giram em torno do conceito de descanso. Essa é a palavra-chave nessas duas passagens e será também a palavra-chave e o conceito central de todo esse trecho que nós acabamos de ler, né? Só para você ter uma ideia, você pode conferir depois, ele fala de descanso, alguma coisa parecida, semelhante, 11 vezes nesses 11 versículos. Então, realmente é o tema principal dele. Na verdade, ele introduziu esse tema do descanso lá atrás. Algumas semanas atrás, nós estudamos o capítulo 3, e lá no capítulo 3 ele já tinha mencionado esse mesmo salmo, falando de descanso, por duas vezes, no versículo 11 e no versículo 15, lá do capítulo 3. Mas agora, ele então vai mergulhar nesse assunto, nesse tema, e se aprofundar nesse tema e trazer lições preciosas para nós, das quais nós vamos ver pelo menos duas nesta manhã. Então, de qualquer forma, para nós entendermos esse trecho, é necessário que nós entendamos o que é que significa esse descanso, né? Qual é a ideia desse descanso de Deus de que o nosso autor tanto fala nesse trecho. E o sentido mais imediato é que descanso se refere à terra prometida. A terra prometida representava o descanso que Deus havia planejado para os israelitas que estavam vindo de 400 anos de escravidão no Egito. Lembre-se disso. Então, de fato, sair do Egito e entrar em Canaã, a terra prometida, era um movimento de escravidão para descanso, para uma terra onde eles poderiam, né, descansar daqueles trabalhos escravos sobre os quais eles estavam. Então Deus prometeu Canaã para aquele povo, mas, lembre-se disso, quando eles chegaram ali nos limites de Canaã, eles enviaram alguns espiões para ver como era a terra, e os espiões voltaram com as notícias de que a terra estava cheia de guerreiros poderosos, valentes. Isso está lá em Números, capítulo 13, capítulo 14. E então, o povo, pela sua incredulidade nas promessas de Deus, de que eles entrariam ali teriam descanso, o povo que tinha ouvido essas mensagens, que tinha ouvido essas notícias, essas promessas, esse mesmo povo falhou em crer nessa palavra e, portanto, falhou também em entrar nesse descanso, né? O nosso autor fala dessa falha deles, né? No versículo 2 ele diz assim, eles falharam em crer, né? Eles ouviram e essa palavra não aproveitou, visto que não foi acompanhada de fé. Não adianta ouvir a palavra, ouvir a promessa e ouvir sem fé, né? Sem crer. Então eles falharam em entrar na terra prometida. E por conta disso, eles foram, você também se lembra, castigados pelo Senhor. Que castigo foi esse? Eles tiveram que permanecer 40 anos rodando ali no deserto,
E durante esses 40 anos, toda aquela geração que saiu do Egito e não quis entrar na Terra Prometida por incredulidade, morreu ali no deserto, de maneira tal que somente a nova geração é que pôde, de fato, entrar ali sob as ordens, sob a liderança de Josué, né? Josué que inclusive o nosso autor menciona aí no versículo 8, né? Josué deu descanso a eles porque eles finalmente entraram naquela terra, num certo sentido, eles conseguiram alcançar aquela promessa que Deus lhes havia feito. Porém, o nosso autor chama atenção para alguma coisa que não está batendo. Ele diz assim, muito tempo depois, no versículo 7, né? Especificamente, cerca de 400 anos depois de tudo isso acontecer, Deus ainda continua declarando que não vai deixar os incrédulos entrarem no seu descanso. Então, por meio do salmista Davi, né, por boca de Davi, Deus continua falando de um descanso que seria barrado aos incrédulos. Né? Então, que descanso é esse? Que descanso é esse? Já que eles já tinham entrado na Terra Prometida sob a liderança de Josué, o nosso autor está questionando, está, digamos assim, problematizando a ideia de descanso. Que descanso é esse? Se eles já tinham entrado na Terra de Canaã, então Deus está falando de um outro descanso aqui. Não é? Então o nosso autor vai falar a respeito desse descanso de Deus, não a partir da promessa lá na entrada de Canaã, mas a partir dessa dúvida que o salmista levanta. Que descanso é esse que Deus está falando? E ele vai encontrar a resposta lá em Gênesis. Em Gênesis 2, versículo 2, diz que Deus, depois de criar todas as coisas, né, de colocar os fundamentos do universo, os fundamentos da terra, em 6 dias, ele descansou no 7º dia. Né? Então, há um outro descanso aqui. E então, se há um descanso de Deus desde a fundação do mundo, né? Então esse descanso que ele prometeu aos israelitas, séculos, milênios depois, ou o fato dele ter barrado os israelitas de entrarem no seu descanso por causa da sua incredulidade, isso tudo significa que o sentido de descanso aqui não pode ser restringido, não está restrito a um território, a uma questão geográfica, a um outro tipo de descanso do qual Deus está tratando. Portanto, vai ficando muito claro que Deus jamais teve a intenção de que a terra prometida, Canaã, fosse a realização, a concretização do descanso que ele tinha para o seu povo. Canaã era, no máximo, um sinal, um farol apontando para um outro descanso. De modo que aqueles que, por incredulidade, não entrassem naquele descanso terreno de Canaã, também estavam privados pela mesma incredulidade desse outro descanso que Deus tinha proposto. E mesmo aqueles que entram no descanso terreno podem ainda ficar de fora do descanso, desse outro descanso que Deus está propondo. Eu creio que já deve ter ficado claro para todos vocês que o nosso autor está aqui falando que há um descanso de Deus que é espiritual. Espiritual. Inclusive, ele aqui usa outra palavra, ele escolhe uma outra palavra para descanso, para contrastar com esse descanso do qual ele está falando por todo o texto. Né? No versículo 9, você tem aí na sua Bíblia, se ela for como a que eu li aqui, Almeida, você tem a palavra repouso. Né? A NVI traduz como repouso sabático. Essa tradução é interessante porque, na verdade, o autor aqui está usando um termo lá no original que nos remete ao sábado. O que é o sábado? O sábado é o 7º dia, né? O 7º dia em que Deus descansou e o 7º dia que, na lei de Moisés, havia sido ordenado como um dia de descanso para todo o povo. Lá nos 10 mandamentos, né? O 4º mandamento. Agora, o descanso do 7º dia não era apenas parar de trabalhar. Não, inclusive no 7º mandamento diz assim, vocês vão santificar o 7º dia. Ou seja, o descanso do 7º dia significa santificação da vida, significa comunhão do Senhor.
Então, o nosso autor está puxando essa ideia de descanso, um descanso espiritual, um descanso religioso, um descanso na presença de Deus, para dizer que o descanso de Deus não é apenas um lugar em que o povo poderia sair da escravidão do Egito e ter a sua própria vida em paz, mas é um descanso espiritual de comunhão com Deus, de comunhão santa com o Deus de todas as promessas, um descanso que já começa a valer nessa vida, quando nós nos convertemos ao Senhor, né? Porque ali nós já recebemos perdão, nós já recebemos paz com Deus, nós já recebemos a habitação do Espírito Santo de Deus conosco, e nós já recebemos a união com Cristo. Então, uma boa parte desse descanso que é comunhão com Deus já está realizada quando nós cremos em Cristo. Contudo, essa existência de descanso de Deus, essa experiência do descanso de Deus, somente será plenamente experimentada nos novos céus e na nova terra, onde finalmente acharemos descanso para as nossas obras. Finalmente estaremos plenamente na presença de Deus. E nisso, irmãos, nós temos a nossa primeira lição. O nosso autor teve que explicar de maneira até repetitiva, né, a questão do descanso, que o alvo da nossa vida e da nossa fé cristã não é um descanso terreno, geográfico, material. Ele teve que explicar isso. O nosso descanso é espiritual, é eterno, não é um lugar, é uma pessoa, não é uma ausência de perturbações ou de trabalho, mas é uma presença plena de Deus. Ele teve que explicar isso para os seus leitores, porque os seus primeiros leitores eram descendentes diretos daqueles israelitas que uma parte deles não pôde entrar na Terra Prometida e outra parte conseguiu entrar na Terra Prometida, mas que, de um modo geral, sempre tenderam a cometer o mesmo erro, né, uns e outros, e agora esses hebreus aqui, para quem o nosso autor está escrevendo, parece que estão cometendo o mesmo erro, que é o erro de tomar a promessa de Deus de maneira muito material, né? Esse descanso para eles era algo que tinha que acontecer materialmente. Então eles se contentavam com a posse da terra e se rebelavam contra Deus quando não adentravam a terra e lamentavam contra Deus quando perdiam a posse da terra. Girava, a promessa de descanso de Deus para eles era só aquela terra. E agora, então, diante das provações pelas quais eles estavam passando, as provações que eles estavam enfrentando, eles estavam pensando que não estava valendo a pena seguir Jesus. De fato, nós sabemos que no Império Romano, naquela época, né, na qual a carta foi escrita, havia muita dificuldade para ser um cristão, né, muito mais do que para ser um judeu, que era uma religião autorizada pelo Império Romano. Só para lembrar, mais para frente nessa carta, no capítulo 10, o nosso autor vai mencionar irmãos daqueles crentes que já haviam sido encarcerados, que já haviam tido seus bens sequestrados. Então eles já estavam passando, inclusive, por perturbações, por perseguições. Ou seja, era difícil, talvez líderes daquela comunidade estavam passando por aquilo. Mas se nós interpretarmos as promessas do Evangelho de modo imediatista, de modo materialista, nós não teremos motivo nem forças para perseverarmos na fé quando as coisas ficarem difíceis, quando as tribulações chegarem, quando os problemas se acumularem, quando a perseguição estourar. Era o caso daqueles irmãos. Eles estavam pensando em voltar atrás porque as coisas não estavam bem materialmente e eles tinham uma visão muito material das promessas que o Evangelho havia lhes feito. E aí a pergunta é, será que tem sido esse o caso com você também? Será que tem sido esse o motivo do teu desânimo, por exemplo? Eu sei que o desemprego persistente, a enfermidade crônica, a família desajustada, essas coisas todas podem ser fardos pesados demais para nós e nossas forças se esgotam, o cansaço toma conta de nós, mas nós somente desistiremos de Jesus nessas condições se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida. E atualmente há um agravante, porque muitas seitas que se dizem cristãs ensinam justamente essa visão distorcida, materialista, esse tipo de esperança imediata, esperança carnal em nome de Jesus.
Então, se você aprende, se você abraça esse tipo de esperança, você muitas vezes pode ficar desanimado da fé cristã, mas porque você estava esperando um descanso que não foi aquele que Cristo prometeu. Não é à toa que muitas pessoas hoje se dizem decepcionadas com Deus, quando na verdade nunca ouviram a promessa de Deus, nunca aprenderam a confiar no Senhor, na sua palavra, a esperar o seu descanso. Estavam ouvindo apenas as promessas dos homens e tendo esperanças mundanas. É claro que nós podemos orar e clamar ao Senhor por essas situações, por essas provações, por essas tribulações, e fazemos isso na certeza de que a sua misericórdia nos alcançará. Essa é a mensagem do final do capítulo. Vamos chegar lá com a graça do Senhor daqui a alguns dias, na nossa série de estudos. Mas mesmo quando Deus nos concede essas vitórias, esses refrigérios, esses descansos aqui nas nossas lutas terrenas, cada uma dessas vitórias, cada um desses descansos serão sempre apenas descansos momentâneos, sinais passageiros de um outro descanso, de uma outra promessa mais verdadeira, mais definitiva. Um descanso que é do Senhor, né? Como para usar a expressão bonita que Paulo usa lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, qual é a nossa esperança? É estarmos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa, esse é o nosso descanso e ele jamais falha. Mas nós falhamos em aguardar esse descanso quando o nosso olhar e o nosso coração está posto apenas no descanso deste mundo, no descanso dessa terra, no descanso imediato. É fundamental, portanto, meus irmãos e irmãs, que os nossos olhos estejam postos no céu, de onde o nosso Senhor virá, trazendo consolo, trazendo descanso, trazendo repouso, trazendo alegria definitiva para o seu povo. Então, guarde isso. Muitas vezes o nosso desânimo se dá porque estamos buscando o descanso, esperando o descanso errado. Pois bem, uma vez então explicado o tema do descanso de Deus segundo o nosso autor, vejamos então o que ele agora tem a nos dizer, como ele desenvolve esse tema para os seus leitores originais, né? E também para nós. Afinal de contas, a declaração solene do salmo aí que ele está citando não era apenas uma recordação do passado, né? Uma recapitulação das coisas que tinham acontecido lá na entrada de Canaã. E a prova disso é que quando Davi fala, né, o versículo 7 está aí citado o Salmo 95, ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz. Ele repete depois, hoje. Esse hoje, o nosso autor interpreta como significando que a palavra de Deus é permanente. Não foi uma palavra lá para aqueles israelitas no deserto, uma outra palavra lá para os judeus no tempo de Davi, uma outra palavra para os hebreus agora que estavam lendo sua carta, e uma outra palavra ainda para nós aqui na IPPTV. Não, há uma palavra só, uma palavra que é permanente, que é sempre atual para cada geração. Ela não está restrita a uma época, mas ela vale para todas as épocas, para sempre, para o povo de Deus. E isso, então, tem a ver tanto com a promessa, quanto com a advertência. Certo? A palavra de Deus é permanente. Se a promessa de entrar no descanso de Deus tem aplicação permanente para nós, então a advertência contra a negligência e a incredulidade também tem a ver com a gente. Certo? A palavra é permanente, ela continua válida. Sim, porque a despeito das inúmeras circunstâncias que nos diferenciam dos israelitas lá a caminho de Canaã, aquilo que nos une, aquilo que nos identifica com eles é básico, é fundamental e é permanente. Que é o quê? Nosso autor diz que assim como os israelitas ouviram a promessa de que habitariam na terra prometida, mas não creram e por sua incredulidade não puderam entrar lá, assim também nós, eu e você, hoje, recebemos a promessa de perdão dos pecados e de comunhão eterna com Deus. Mas veja bem, se nós não crermos, igualmente nós não desfrutaremos dos resultados desta promessa.
Estamos, portanto, na mesma situação dos israelitas lá do passado. Inclusive, o autor, de propósito, usa uma expressão curiosa, aí na nossa Bíblia está traduzida no versículo 2 e no versículo 6, como foram anunciadas as boas novas, né? Para se referir lá à promessa da terra que Deus havia feito para os israelitas lá no passado, e também para a promessa de vida eterna agora. Porque, como você sabe, anunciar as boas novas é a expressão evangelizar, são sinônimos. Evangelizar é exatamente anunciar as boas novas. Então é como se o nosso autor estivesse reforçando a ideia de que a palavra da promessa que os israelitas receberam era uma evangelização, era uma notícia boa da graça de Deus. E se eles crescem, eles receberiam essa graça, mas não creram. E essa mesma palavra, essa mesma promessa, então, nos alcança hoje com muito mais força, já que agora ela vem de maneira muito mais clara também, né? Então, por tudo isso, por toda essa semelhança entre o caso deles e o nosso caso, entre a situação deles e a nossa situação, por tudo isso, o nosso texto, então, se você reparou, iniciou com uma ordem solene e terminou com uma ordem solene. No versículo 1 ele diz, temamos, portanto. E no versículo 11 ele começa dizendo, esforcemo-nos, portanto. Temamos o quê? Temamos falhar em crer na promessa, como os israelitas que saíram do Egito falharam. Nos esforcemos pelo quê? Nos esforcemos para não cairmos da fé na promessa, como os israelitas que não entraram em Canaã caíram. Não sigamos esse modelo, não imitemos eles. Eles não temeram e não se esforçaram. Temamos e nos esforcemos nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, zele pela sua fé. Alimente a sua fé, cultive a sua fé, cuide dela. Né? Faça tudo, esforce-se naquilo que for ao seu alcance, naquilo que estiver ao seu alcance, para que a sua fé esteja firmada e firme no Senhor. Por uma razão muito simples, somente pela fé nós alcançamos a concretização das promessas do Senhor para nós. Como o nosso autor vai dizer lá no capítulo 11, quando ele fala sobre a fé, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a incredulidade é a nossa maior inimiga, uma adversária interna, uma adversária feroz, muito mais perigosa do que aqueles inimigos ao redor de Canaã que os israelitas no passado tiveram que enfrentar. Porque ela busca minar a nossa confiança na palavra de Deus. Esse é o efeito da incredulidade. Ela mina a nossa confiança nas Escrituras Sagradas, nas promessas eternas do Evangelho de Cristo Jesus. Então, é uma inimiga terrível. E essa talvez seja a maior e mais renhida batalha espiritual que nós podemos travar. A batalha contra a incredulidade. E é uma batalha cansativa, porque é constante, mas o nosso mestre já prometeu, lá em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o descanso é certo. O alívio do Senhor é certo. Portanto, gaste-se hoje, lute hoje, esforce-se hoje, persevere hoje. Não desanime, não desista, não volte atrás, porque o Senhor vem no seu tempo trazer o descanso das nossas lutas. Ouça a palavra, creia na palavra. Ouça a palavra, creia na palavra. E se a sua fé vacilar, ouça ainda mais a palavra, porque é ela que nos sustenta. Aliás, aqui então, a nossa última aplicação para essa advertência do nosso autor. Como é que você tem usado os seus domingos? O que você tem feito aos seus domingos? Como é que você tem, o que você tem feito no dia do Senhor? Essa é uma pergunta importante, porque a verdade é que muitos crentes desanimados e cansados estão assim por negligência com essa área tão vital da vida cristã. Os apóstolos deixaram para a igreja esse sinal da ressurreição de Cristo e também da nossa ressurreição, que é o domingo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Um dia que deve ser de descanso espiritual, sinalizando para a nossa alma
aquele outro dia e aquele outro descanso que nós aguardamos. Então é um dia no qual nós buscamos a face daquele em quem encontramos descanso para as nossas almas. É um dia em que encontramos aquele que dará descanso das nossas obras, descanso do pesado fardo do pecado que nós carregamos. Quando nós desfrutamos com fé o dia do Senhor, a adoração comunitária, a pregação do Evangelho, a misericórdia com o próximo, a mesa do Senhor. Quando nós desfrutamos disso tudo, o domingo nos oferece, meus irmãos, uma pequena porção daquele descanso, daquele repouso, daquele refrigério espiritual no qual nós adentraremos no dia do Senhor. Então, não negligencie o dia do Senhor. Nele nós encontramos aquele que diz que vai nos dar descanso para a nossa alma. Que o Senhor nos abençoe e que hoje, como diz o nosso autor, nós possamos lutar e vencer a incredulidade em nome de Jesus. E amanhã de novo, e depois também. Que o Senhor te abençoe com essas vitórias da fé contra a incredulidade dia após dia. Vamos ver aqui se temos pedidos de oração no nosso chat. Deixa eu ver aqui não temos. No canal do programa, vamos ver se no canal principal ao vivo aqui temos algum pedido de oração. A gente já faz a oração pelos nossos irmãos. Não temos pedidos, temos aqui apenas o pessoal saudando os irmãos que estão assistindo e pedindo que o Senhor abençoe a este pregador, né? Obrigado, minha irmã Lucida Rocha, bom dia. Vamos então orar, colocando diante de Deus, né, as nossas necessidades. Você aí que talvez não tenha escrito o seu pedido de oração, mas que tem um pedido de oração guardado no seu coração, coloque ele diante do Senhor nesse momento de oração. Pai santo e querido, em nome de Cristo Jesus, queremos clamar diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a graça de nos sermos encontrados fiéis, ó Deus, de nos dê a graça, Senhor, de vencermos a incredulidade, Pai. Fortalece a nossa fé para isso, Pai. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos fidelidade com o dia do Senhor, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, uma visão clara do Teu Evangelho eterno, Senhor. Tira, Pai, o nosso olhar e o nosso coração das coisas desta vida, das coisas desse mundo, ó Pai, para que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino acima de todas as coisas, Pai, e a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Lapida a nossa fé, ó Deus, para que ela possa estar pronta para os embates e as lutas contra a incredulidade que certamente estarão nos cercando aí dia após dia, Pai. Abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo a esse programa, Senhor. Atende às necessidades do seu coração, ó Pai, e que, ao serem atendidas, cada uma delas possa se voltar para o Senhor com gratidão, com zelo, com alegria, sabendo que as Tuas promessas eternas estão sobre cada um de nós. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Até uma próxima oportunidade, um próximo programa. Deus abençoe.